Espírito Santo, não é porque nós estamos pela obediência do Senhor que sempre a nossa vontade vai ser a do Senhor. Quantas vezes nós temos de fazer vontade, fazer uma coisa, temos vontade de fazer algo e o Senhor fala para mim e para você, não. O que eu tenho para você é outra coisa. Mas a diferença está em como nós vamos reagir diante disso. Nós vamos obedecer ao Senhor? Nós vamos estar debaixo da mão dele, debaixo da obediência dele? Ou será que nós vamos querer agir segundo a nossa carne? E toda vez que nós agimos segundo a nossa carne, nós temos consequência daquilo que nós fazemos. Nós precisamos saber disso. Porque muitas vezes nós agimos pelo nosso instinto, pela nossa vontade, na maior das melhores intenções, mesmo que seja uma coisa boa que você está fazendo, mas Deus não falou para você fazer. Deus não te deu essa direção. E aí, quando as coisas não acontecem de acordo com o que a gente imaginou, mesmo a gente tendo atitudes boas, nós acabamos cobrando quem? Deus. Aí a gente vai perguntar, mas Senhor, por que está acontecendo isso? Mas Jesus, eu não fiz uma coisa ruim, mas não foi pela direção do Espírito. Quando você tem uma vida no Espírito, nós temos que ter discernimento do Espírito. Nem tudo que nós temos vontade, nem tudo que é bom é para nós fazermos. Amém? O primeiro ponto que nós vamos falar. Quando a árvore está pronta, o fruto está bom, alguém vê a raiz dela? Quando você vê uma árvore aí com muitos frutos bonitos, você consegue ver a raiz? Mas a raiz está firmada onde? Na terra. Você vai ter um fruto bom, mas ninguém vai ver as suas raízes, porque as suas raízes estão firmadas em Deus. Aquilo que você está fazendo no secreto, ninguém precisa saber. Porque a árvore, você não vê as raízes. Muitas vezes só quando ela sai para fora ali na rua que a gente consegue ver. Mas uma árvore bonita, uma árvore que está cheia de fruto, ninguém fica olhando as raízes. Aquilo que você tem com Deus, a sua intimidade, a sua entrega, o seu tempo, o seu investimento com o Senhor é no secreto, ninguém está vendo. Mas sabe o que as pessoas vão ver? O fruto que você vai dar. E aí tem um ponto importante. Quem usufrui o fruto da árvore? É a árvore. Aquilo que nós produzimos no secreto, aquilo que nós construímos com o Senhor, transforma a nossa vida, mas muitas vezes não é para benefício nosso, é para benefício daqueles que estão ao nosso redor. É para benefício daqueles que estão conosco. Aquilo que nós estamos construindo com o Senhor vai nutrir vidas que estão ao nosso redor. O seu tempo com Deus, o seu tempo na presença, a sua oração, o seu propósito, o seu jejum, a sua leitura da palavra, ela vai te fortalecer? Com certeza. Ela vai te dar força, ela vai te dar raízes profundas, sim. Mas quem vai fazer, quem vai usufruir isso são as pessoas que estão com você. Aqueles que estão ao seu redor vão ver a diferença, vão ver a mudança, vão ver a transformação. E o quão bom é quando nós estamos do lado de pessoas que têm coisas boas para dar. Você quer ficar do lado de uma pessoa que reclama ou você quer ficar do lado de uma pessoa que é animada, que te põe para cima, que tem palavras de ânimo, que tem palavras de alegria? Com quem você quer estar do lado? Seja você essa pessoa que vai nutrir a outra, que tem palavra para dar vida, que tem palavra que profetiza. Seja você esse fruto. Porque o Senhor diz que é melhor dar do que receber. E muitas vezes a gente só quer se alimentar, eu só quero me alimentar da palavra, eu só quero ouvir profecia, eu só quero ouvir o que a pastora tem, o que o pastor tem para falar. E Deus está querendo que você venha nutrir outras vidas. Deus quer que você seja esse fruto. Deus quer pôr você em evidência onde você está. Não se esconda, como o Vitor falou nessa manhã. Eu não sei com o que ele vai falar, mas o Senhor está falando para mim e para você, para de se esconder atrás da árvore. Para de se esconder debaixo das raízes. Aquilo que você está construindo com Deus no secreto vai aparecer, vai estar em evidência. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a fidelidade, amém?
nós vamos falar, a fidelidade é um aspecto que nos faz permanecer firme. Vá, coloca para mim 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Por que nós temos que ser fiéis? Primeiro ponto que eu vou falar aqui. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Por que eu tenho que ser fiel? Porque Deus é fiel. É a essência de Deus. Eu obedecendo ou não ao Senhor, eu estando constante ou não, Ele se mantém fiel. Ele é firme naquilo que Ele acredita. Ele não muda. Aquilo que Ele falou para mim e para você vai acontecer. O que não acontece é porque nós somos instáveis. Nós somos infiéis. E aí a gente quer cobrar Deus. Por que eu tenho que ser fiel? Porque eu tenho a essência de Cristo. Porque o Senhor está gerando o caráter nele em mim e Ele é fiel. Ele permanece. A fidelidade é algo que é constante, é digno de confiança, é leal. Quem não quer ter uma pessoa do lado que seja fiel? Seja você essa pessoa que é fiel. Não mude com as circunstâncias. A fidelidade, eu coloquei 3 pontos aqui. A fidelidade ela é revelada quando nós temos motivo para desistir. É muito fácil eu falar que eu sou fiel no meu dízimo, porque sempre sobra todo mês, então todo mês aquele valor não tenho direito. Eu já sei que aquele valor vai sobrar, eu vou dar para o Senhor. Então é muito fácil eu ser fiel quando eu tenho, quando está tudo bem, quando eu não tenho motivo para desistir. E agora quando eu não tenho? E agora quando está faltando? Será que eu permaneço fiel? A minha fidelidade ela é testada quando eu tenho motivos para dizer não, mas eu digo sim. Ruth poderia ter falado não para Noemi, porque Noemi falou para ela, vai e volta para sua família, vai ficar com a sua família, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Noemi se manteve fiel, Ruth se manteve fiel. A fidelidade aparece quando você tem a hipótese de dizer não. Mas você diz sim. Um outro ponto. A demora não pode destruir a minha fidelidade. Independente do tempo, eu não posso ser levado pelas circunstâncias. Não é as circunstâncias que vai dizer se é para eu ser fiel ou não. É o meu caráter em Cristo. É a minha permanência. A árvore, ela permanece ali com a chuva, com o sol, com o vento, com a tempestade, com o calor, ela não permanece? Quando a árvore cai, é porque as suas raízes não estão firmadas na terra, não é? Então nós também devemos ser assim. Se eu tenho as minhas raízes firmadas no Senhor, se eu estou com Ele, pode vir o dia mal, pode vir os processos, pode vir a dificuldade, pode vir também o tempo de abundância, mas eu sei aonde eu estou firmada, eu vou permanecer. É permanecer, é continuar independente daquilo que esteja acontecendo. O Senhor, Ele não trabalha com as circunstâncias, Ele faz independente de. E é assim que nós devemos ser. Cristão firmado em Cristo, eu sou fiel a Deus, eu estando bem ou eu não estando bem. E o terceiro ponto que eu coloquei da fidelidade. A fidelidade não é medida pelo conforto, mas pela perseverança em obedecer. Não é o meu conforto, não é a situação boa que me diz. Não, é eu permanecer, como eu falei aqui. Olha só, coloca para mim um exemplo de fidelidade. Eu queria dar, está em Daniel 6:10. Eu acho que a maioria conhece a história de Daniel, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O decreto era o quê? Que não podia se ajoelhar, que não podia se ajoelhar diante do Senhor. E Daniel fez o quê?
continuou firme naquilo que ele acreditava. Com a janela aberta, ele não foi se esconder. O problema é que às vezes a gente quer ser fiel a Deus no escondido, quando ninguém está vendo. Eu tenho vergonha, então eu não quero que ninguém veja. Eu vou fazer isso, mas eu quero fazer escondido. Daniel foi com a janela aberta, para todo mundo ver. Nós temos que mostrar o Deus que nós servimos. Nós temos que mostrar quem realmente nós somos. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do diabo. Não tem um meio termo. Ou eu faço o que agrada a Deus, ou eu faço o que agrada o inimigo. Ele se manteve fiel. E aí olha o que aconteceu com Daniel. O que acontece com ele? Ele vai para a cova. Mas o que o Senhor fez? O Senhor o livrou da cova? Não. Mas o Senhor foi com ele para a cova. O problema é que eu e você queremos que Deus nos livre da cova. E o Senhor quer que nós vamos para a cova. Ele quer ir junto conosco para nós vermos o milagre de perto. E nós não queremos ir com Ele, nós queremos que Ele nos livre antes. E o Senhor quer saber até onde vai a nossa fidelidade. Será que nós somos fiéis até o ponto de sermos jogados para os leões? Será que eu sou fiel para permanecer ali? Ou será que eu só sou fiel até o ponto que aquilo não vai atingir a mim mesmo? Que aquilo não vai me causar nenhum dano? A fidelidade é um aspecto do Espírito Santo de Deus. E se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos ter a fidelidade nas nossas vidas. Irmãos, às vezes nós somos fiéis às pessoas que nos traem. Às vezes você é fiel a uma amizade que quando sai de perto de você está falando mal de você. Às vezes você é fiel a patrão, a pessoas, às vezes, de outros níveis, líderes políticos, líderes maiores que você, e você nem sabe o que ele está fazendo com você. E quando nós falamos de fidelidade com Deus, a gente tem medo. A gente não quer, ou eu quero fazer escondido para ninguém ver, ou eu vou para a igreja e eu não falo nada para ninguém. Ou se eu vou, eu ponho a Bíblia dentro da bolsa para ninguém ver que eu estou com uma Bíblia na mão. Ou se eu vou orar, eu só oro em pensamento, eu nem abro o lábio, porque se alguém me vê orando, quem somos nós? O que nós estamos fazendo com o Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu? E aí o segundo ponto é a mansidão. A mansidão é a nossa força sob controle. É o poder de agir, mas eu escolho responder de maneira que agrada a Deus. Não mostra fraqueza, muito pelo contrário. Mostra que a minha força está sob o domínio de algo. Eu não sou fraca. E muitas vezes a gente confunde também com pessoas que têm a voz branda, pessoa que fala calmo, tom de voz. Ai, aquela pessoa é tão calma. Ai, aquela pessoa tem uma voz tão serena. E, na verdade, não é sobre a voz, é sobre um coração transformado diante do Senhor. É isso que diz a mansidão. Olha só, coloca para mim. Mateus 11, 29. Olha, mansidão não quer dizer que você não tem as suas emoções, que você não tem a sua personalidade. Mansidão não quer dizer para você se anular, mas quer dizer o que você fazer quando sentir essas coisas. É ter a emoção, é ter a nossa personalidade, porque cada um é de um jeito, mas estar submetido diante da vontade do Senhor. Amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Olha só o que a palavra do Senhor diz sobre mansidão e humildade. O Senhor, ele tinha poder para fazer as coisas? Quantas vezes Jesus colocava as coisas como se fossem as pessoas tinham que fazer por obrigação? Quantas vezes ele impunha a vontade dele? Mansidão é você ter o poder para fazer tal coisa, mas você não fazer de acordo com a sua vontade. Você fazer de acordo com a vontade de Deus. Olha a diferença. Jesus tinha todo o poder, mas ele não obrigava ninguém a fazer o que tinha que ser feito, porque ele era manso.
Aí, vamos falar 2 pontos. O que ele diz? Que Jesus tinha um coração manso e humilde. Então, primeira coisa, o que é a humildade? Humildade a gente pensa que é muito vezes relacionado à nossa classe social, né? Eu sou pobre, eu sou humilde. Eu sou simples, eu sou humilde. Não. Humildade é pensar, não é pensar menos sobre você, é pensar corretamente sobre você, diante daquilo que Deus tem. Então você vai pensar o quê? Eu dependo do Senhor. Eu posso fazer. Ou às vezes eu não posso fazer, mas tudo depende de Deus. Eu sou servo. Não é para exaltar a mim mesmo. É para exaltar o Senhor. Você pode ser rico e você pode ser humilde. Você pode ser pobre e você pode ser humilde. Não tem a ver com classe social. Tem a ver com a maneira que você pensa sobre si, sobre quem você é e sobre como Deus vê. E muitas vezes nós não conseguimos discernir isso, é reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. É não buscar a nossa própria exaltação. É estar disposto a servir. E outro ponto importante, aceitar a correção. Isso mostra muita humildade, quando nós aceitamos a correção do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra, que não é uma palavra que muitas vezes nós queríamos ouvir, mas nós conseguimos digerir aquilo, aceitar e obedecer. E não fazer caras e bocas. Porque muitas vezes hoje a gente faz isso, né? Se alguém te dá uma ordem e você não gosta, a primeira coisa que você faz é demonstrar no seu rosto. E não é fazer isso para o Senhor. Ah, o Senhor falou isso para mim, então agora eu não vou orar tal hora. Ah, o Senhor me respondeu isso, então eu não vou para a igreja agora. Ah, então eu vou sair do meu chamado. Ah, então eu vou parar de ajudar. Não, é você aceitar a correção de Deus. Isso é ser humilde. E aí você acha que porque você é pobre, você é humilde. Não! Às vezes você pode ser a pessoa mais pobre e ter um coração tão duro e tão soberbo. Nós temos que aprender com o Senhor. E olha só, o Senhor ele é manso, mas ele não deixava de ser firme naquilo que ele acreditava. Quando ele chega no templo, e está todo aquele comércio e as pessoas vendendo as coisas do templo, o que o Senhor faz? Expulsa os comerciantes. Ele tira eles de lá com firmeza naquilo que Deus o chamou para fazer. Nós somos manso, mas nós temos certeza do nosso propósito, do nosso chamado. Então nós somos firmes naquilo que o Senhor nos chamou. A firmeza, ela não é uma agressividade. Mesmo Jesus expulsando as pessoas ali, o Senhor ele não foi agressivo com as pessoas, porque ele era manso. Mas ele estava fazendo aquilo que era certo. Então, você consegue entender, você vai ter firmeza na sua maneira de falar, mas você não vai agredir as pessoas. Você não vai ser grosso com as pessoas, mas você vai ter mansidão com firmeza de propósito. O Senhor tinha isso sobre o domínio dele. E porque ele era Deus? Não, porque ele veio em carne. Ele veio como eu e você, como ser humano, mas ele veio mostrar para mim e para você que nós também conseguimos, porque somos direcionados pela presença do Espírito Santo de Deus. E sabe o que muitas vezes acontece nas nossas vidas? A gente quer se defender o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que alguém fala, a gente já acha que a gente vai ser atacado. E aí eu já tenho que estar pronto para me defender. Mas se eu tenho mansidão, eu tenho um Deus que me defende de todas as coisas. Eu tenho um justo juiz, eu tenho um defensor. Eu não preciso me defender o tempo inteiro de tudo. Às vezes, a nossa melhor resposta é o nosso silêncio. E isso não mostra que você é fraco. Isso mostra o quanto você tem, o Espírito Santo tem de domínio sobre a sua vida. Porque você não age com a sua vontade, mas você age de acordo com aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes a gente acha que não responder a alguém, que eu não ter uma atitude pronta, que eu não ter uma ação que eu tenho que fazer é porque eu sou fraca, é porque não. Se às vezes você não responde agora, porque quem vai te justificar é o Senhor.
Para de querer se defender de todas as coisas. Para de querer se justificar o tempo inteiro. O Senhor diz que Ele é um justo juiz. Ele diz que Ele é o nosso advogado fiel. Ele diz que Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso pai. Nós não precisamos ficar o tempo inteiro querendo nos justificar e nos defender. Às vezes a nossa melhor posição é ficar em silêncio, para que o Senhor haja em nosso favor. Para de querer agir no lugar de Deus. Deixa o Senhor agir, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor trabalhar. Eu não sei se vocês já passaram por situação que às vezes você é pego de surpresa e alguém às vezes fala tanta coisa para você e na hora você não sabe nem o que responder. Aí você fica quieto. E aí, depois de um tempo que você começa a digerir, absorver tudo aquilo, aí você fala, nossa, mas eu poderia ter falado isso. Nossa, mas eu poderia ter falado aquilo. Nossa, mas por que eu não me posicionei? Nossa, por que eu não tive essa ação? E às vezes é o Espírito Santo de Deus falando, fica quieto, você não vai falar nada. Eu vou fazer, eu vou agir. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Deixa o Senhor se revelar de uma forma sobrenatural. E o terceiro ponto. Nós falamos sobre a fidelidade, a mansidão. E o último ponto do aspecto do fruto do Espírito é o domínio próprio. E aí eu queria que vocês pensassem. O que é o domínio próprio? O que é ser dominado? Mostra, quando nós temos o domínio próprio, mostra quem está no controle das nossas vidas. Eu não sei vocês, mas analisando todo o fruto, né? Eu estava estudando no grupo das meninas e a gente só falta falar sobre o domínio próprio, né? E cada ponto que a gente ia estudando, o amor, a alegria, a paz, tem muita coisa, né? Que é fácil de nós conseguirmos sentir. O amor, quando você ama, você sente. A alegria, quando você está em momento feliz, você sente alegria. A paz, se está tudo bem. Mas vindo mais para o final, né, dos aspectos do fruto, esses 3 frutos, que eu acho que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, é difícil a gente conseguir sentir sozinho isso. É difícil você mesmo, né, conseguir se controlar. E eu vejo que é o Espírito Santo de Deus fazendo isso nas nossas vidas. Não que os outros nós não precisamos dele. Porque todos os aspectos do fruto nós precisamos ter em todo o tempo, não em alguns momentos. Em todo o tempo eu preciso ter esses aspectos. Mas quando vai chegando para o final, você ter o domínio próprio. O que é ter o domínio próprio? É ter a capacidade de escolher não satisfazer os desejos da carne. E fazer a vontade do Senhor. É fácil? Coisa boba. É fácil eu acordar na madrugada para orar em vez de continuar dormindo na minha cama? É uma coisa tão boba, tão simples. É só eu me levantar, é só ajoelhar, é só orar. Mas e a preguiça? E o cansaço? E o sono? Isso mostra quem domina você, se é a carne ou o espírito. São coisas tão bobas, parecem, mas são coisas que mostram quem está reinando, quem está governando a minha e a sua vida em pequenas atitudes do nosso dia a dia. Olha o que diz em Provérbios 16, 32. Coloca para mim, vá. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controlar o meu espírito. Eu ter sob controle aquilo que eu estou sentindo, porque o guerreiro quer fazer o quê? Ele quer lutar, ele quer agir, ele quer tomar, porque está no instinto daquele homem quando ele é um guerreiro, quando ele é soldado. Mas muitas vezes é necessário ser paciente. É necessário o quê? Esperar para controlar, para ter sobredomínio do Senhor. O domínio próprio mostra quem rege a minha vida. A carne ou o espírito? Os meus desejos, as minhas vontades ou aquilo que Deus tem para minha vida? Coloca para mim Provérbios 15, 1, vá, por favor. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só a diferença.
E vocês acham que isso aqui é em qual momento? É no momento igual nós estamos aqui, num culto, no momento calmo? Não. É na hora da briga que nós vamos ser testados. É na hora que a pessoa te tira do sério. É isso que nós temos que ter, a resposta branda, a resposta calma. Aquilo que não vai colocar mais lenha na fogueira, aquilo que não vai despertar mais a raiva, a ira. É aquilo que vai trazer paz. É isso. Olha como o domínio próprio está ligado com a paz, sobre eu ser pacificadora em determinados momentos. Eu escolher deixar os meus anseios, a minha vontade para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E sabe o que mostra para nós o domínio próprio? A nossa maturidade espiritual. Mostra o quão eu sou maduro em Cristo. O quanto o Senhor pode trabalhar em mim. O quanto eu estou pronto para Deus fazer aquilo que Ele quer, para eu ser usado. Isso mostra o quanto maduro, o quanto eu estou preparado. E isso é com o tempo. Leva um processo na nossa vida. Mas sabe o que nós temos que fazer? Não desistir. Eu tenho que escolher fazer a vontade do Senhor. Para eu viver o fruto do Espírito, o aspecto do fruto, eu não posso desistir. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que escolher fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Escolher agradar a Deus, e são nas pequenas coisas. Levantar mais cedo para ouvir a voz do Senhor. Sair num dia à noite de casa para vir no culto onde eu poderia ficar deitado. Sabe, são pequenas escolhas. Eu escolher jejuar porque o Senhor requer de mim um propósito. É eu deixar de ver alguma coisa para ir ler a palavra. É eu deixar de passear para ir orar por uma pessoa. É um teu propósito de oração. São pequenos hábitos, são pequenas escolhas diárias que nós conseguimos construir uma vida firmada no Senhor. Não é do grande. O Senhor não vai requerer algo grande. Ele não vai falar para você, vamos fazer um teste, vou te pôr para pregar. Não. O Senhor vai fazer um teste com você lá na sua casa. Vou despertar ele para orar agora. Vou falar no coração dele para ele ler tal passagem agora que eu quero falar com ele. Para ele fazer um propósito na minha casa. Para ele visitar tal pessoa. É isso, são coisas pequenas. Mas o quanto eu e você estamos dispostos a deixar a nossa vontade, o nosso eu, para fazer a vontade de Deus. Isso é construído no secreto. Isso ninguém vê. Ninguém vê quando você vem orar. Ninguém vê quando você levanta da sua cama, quando você liga para alguém para fazer uma oração, quando você manda uma mensagem se preocupando, quando você faz um culto de ação de graça, ou um culto de ação de graça de algo que nem aconteceu, mas você já está fazendo. Ninguém vê essas coisas. Quando você está lendo lá a sua Bíblia, sem entender nada, mas você está lá, sabe? Ninguém vê, mas o Senhor está vendo, e são pequenas coisas que nós construímos no secreto para que o fruto esteja em evidência. E não é para que eu apareça, é para que Cristo apareça na minha vida. Porque o fruto em evidência não vai exaltar eu, vai exaltar Deus na minha vida, porque vai mostrar que eu estou sob o controle de Deus. Não vai falar assim, nossa, como a pastora Suelen é calma. Não, vai mostrar como Deus é na vida dela. Porque por ela mesma ela não seria, mas o Senhor é, o Espírito Santo de Deus é. E será que a gente está disposto a isso? Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o oposto do domínio próprio, né? Que foi Sansão. Sansão tinha força, Sansão tinha um propósito do Senhor. Mas Sansão escolheu satisfazer os desejos da carne. Ele se deixava levar. Ele queria casar com mulheres que não eram. Ele se levava pelas mulheres. Ele se levou pela paixão com Dalila, sabendo que Dalila queria descobrir o segredo dele, porque ela já dava indícios disso. Mas mesmo assim ele quis continuar. Mesmo assim ele quis. E olha como que Sansão acaba a sua vida. Cego. Sem liberdade, e pede uma última vez para o Senhor dar força à vida dele. E sem força, né? Porque ele não tinha mais a força. E aí ele faz uma última oração pedindo para o Senhor ser na vida dele, ali naquele lugar que ele estava. Como que nós queremos?
Vocês viram como nós, seres humanos, conseguimos acabar com tudo que Deus põe sobre nós? O Senhor deu poder para Sansão. O Senhor deu força para ele. O Senhor deu posição para ele. E ele, por satisfazer os próprios desejos, para fazer aquilo que lhe agradava, conseguiu acabar com todo o propósito que Deus tinha na vida dele. E agora eu te pergunto, quem pode acabar com o propósito de Deus na minha e na sua vida? Nós. E às vezes a gente põe só a culpa no diabo, né? Ai, que hoje Satanás se levantou. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Ixi, hoje olha aqui, Satanás... Mas você já levantou mal-humorada? Você já não olhou? Você já não leu a Bíblia? Você já está preocupado o dia inteiro? Já está respondendo mal? Mas a culpa é de Satanás, que está lá. Quais têm sido as nossas escolhas? Como nós temos nos posicionado? Eu e você que podemos impedir o agir de Deus. Satanás, ele tenta, mas ele não tem poder porque Deus é maior. Agora eu e você temos escolha. O Senhor nos deu livre-arbítrio. O Senhor diz, vocês podem escolher permanecer ou não. O Senhor não vai usar a força dele para falar, não, você tem que ficar aqui. Não, eu te quero aqui. O Senhor não vai te obrigar a nada. O Senhor te faz com que você escolha o que você quer. O Senhor te dá a opção de estar com ele ou não. Porque se nós somos a noiva e o Senhor é o noivo, ele não vai obrigar um casamento conosco. Ele vai te dar a opção de escolher estar num relacionamento com ele. E você escolhe estar nesse relacionamento com o Senhor? É isso que você quer? É estar com o Senhor? Ou será que nós estamos com o Senhor, mas ao mesmo tempo a gente dá uma fugidinha? Tom pé lá e tom pé cá. Coloca para mim agora, vá, João 15, do 4 ao 5. Eu vou finalizar. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha o que o Senhor diz. Se nós não permanecermos nele, se nós não estivermos nele, nós não conseguimos dar fruto nenhum. Você pode até parecer mansa, mas você vai guardar rancor. Você pode até parecer ter domínio próprio. Você pode até parecer amar, mas só ama aqueles que interessam. O fruto do Espírito é completo. Vai além de mim, além do meu desejo. Eu vou amar, pá, mesmo eu querendo odiar. É você abraçar, mesmo querendo matar aquela pessoa, sabe? É você falar um oi, mesmo quando você quer falar para a pessoa ir passear. É isso. Vai além do meu desejo. E é falsidade? Não, é entrega, é submissão a Deus. É eu entender que eu preciso disso e quero uma vida com Ele, eu quero um casamento com Ele. Como que é o nosso casamento no dia a dia? É fácil? Todo dia? Todo dia você está amando, amar a gente ama, né? Mas você está querendo abraçar a pessoa todo dia? Não é todo dia assim. Porque nós somos pessoas diferentes, mas é uma escolha. Você escolhe estar ali, você quer estar ali, não é? Porque você permanece ali. E com Jesus é assim. Mas só que não é com Ele, é com o que Ele manda nós fazermos. Quando Ele manda você orar por alguém, você fala, eu não quero. Mas você vai escolher fazer a vontade do Senhor, então eu vou mesmo assim. Jesus está mandando eu fazer esse jejum, Senhor, mas vai ser difícil. Mas eu vou mesmo assim, porque são escolhas, porque eu sou livre. Mas ao mesmo tempo que eu sou livre, eu quero permanecer nele, eu quero estar ligada nele, eu não quero estar longe dele. E é isso que ele está falando para mim e para você. Se nós estivermos longe, pode até parecer que vai frutificar, mas não vai dar fruto. Pode até parecer que está saindo um fruto, mas não vai continuar, não vai permanecer, não vai ser sustentável. Porque nós só temos vida se estamos com Cristo.
E para finalizar, eu queria que você colocasse Mateus 7, do 24 ao 29. O Senhor falou muito comigo nessa passagem e eu queria falar aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Pode colocar mais. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Olha só a diferença daquele que tem o seu alicerce em Deus e daquele que não tem. Olha o que ele fala da queda, e a queda foi grande. Será que nós queremos estar com a nossa casa firmada onde? Será que é aquilo que eu tenho investido o meu tempo? Será que aquilo que eu tenho gastado as minhas energias tem sido naquilo que Deus quer? Ou tem sido naquilo que eu acho que é bonito? Quando você vê uma casa bonita, você não sabe se ela está bem alicerçada, concorda? Porque o alicerce não dá para nós vermos. E é assim, às vezes as pessoas vão olhar e pode ser que elas não dêem nada para você. Mas você sabe aonde está o seu alicerce. Você sabe em quem você tem crido. Então que nós possamos praticar as palavras do Senhor, como Ele falou. Que nós podemos ser prudentes. Que nós não sejamos como os insensatos. Sabe por quê? Se você escuta e você não faz nada e você não pratica, você é insensato. Porque você sabe o que é para ser feito, mas você não faz. Então o Senhor está falando que nós vamos ser cobrados. Se eu venho aqui, se eu ouço a palavra, se eu vou entre igreja, se eu ouço a palavra, mas eu não faço nada, eu não pratico, você vai ser cobrado. Porque você está ouvindo, mas você não está praticando. Então você sabe o que é para ser feito e não faz. Então que nós sejamos pessoas prudentes. Que nós estejamos ligados com Ele. Que nós não venhamos parar pela circunstância. Tudo isso que eu falei nesses 3 dias sobre o fruto, o aspecto, independe da circunstância. Eu estou bem ou eu não estou? Eu estou feliz ou eu não estou? Independe daquilo que eu sinto. Eu escolho permanecer. Você escolhe permanecer com Cristo hoje? Se você escolhe permanecer com Cristo hoje, então você tem que saber que o seu desejo e a sua vontade, elas não são prioridades. E que muitas vezes elas vão ser divergentes daquilo que Deus tem. Mas você vai escolher aquilo que Deus quer que você faça. Amém?